Um homem simples, seu cavalo extraordinário. Juntos, eles enfrentam as dificuldades de um evento de prestígio, onde só os animais de elite são valorizados. Apesar das humilhações, do olhar crítico de todos ao redor, Antônio e Ventania nos mostram que o verdadeiro valor não está nas aparências ou nas linhagens, mas na força do amor e da verdadeira conexão. Prepare-se para uma história emocionante de superação, onde o coração vence a opulência e a humildade se transforma em uma grande lição. O Sussurro do Vento, capítulo 1, O Homem e seu Sonho. As primeiras luzes da manhã pintavam de dourado os campos ressecados da pequena propriedade de Antônio Pereira. Aos 48 anos, ele caminhava com passos lentos até o único estábulo da fazenda, uma construção simples de madeira e telhas de barro que abrigava seu maior tesouro, Ventania, um cavalo crioulo de pelagem castanha que havia nascido em suas terras 16 anos atrás. Bom dia, meu velho, murmurou Antônio, estendendo a mão calejada para acariciar o focinho do animal. Ventania relinchava baixinho, como se compreendesse cada palavra do dono. Era uma comunicação que transcendia a linguagem humana, uma conexão forjada por anos de companheirismo e respeito mútuo. A fazenda de Antônio não passava de 15 hectares de terra árida no interior, onde ele criava algumas cabeças de gado e plantava milho quando as chuvas permitiam. Viúvo há 5 anos, vivia sozinho com suas memórias e seus animais, especialmente Ventania, que havia sido presente de casamento de sua falecida esposa, Maria. Ela sempre dizia que você tinha algo especial. Antônio falava com o cavalo enquanto escovava seu pelo. Dizia que você entendia as pessoas melhor que as próprias pessoas. Naquela manhã, contudo, havia uma energia diferente no ar. Antônio havia recebido uma carta que mudaria tudo. Um convite para participar do grande leilão equestre de primavera, o evento mais prestigioso do estado, onde criadores de cavalos de elite se reuniam para exibir e negociar os melhores exemplares. O convite havia chegado por engano, era destinado a um criador de cavalos árabes de nome similar. Mas quando Antônio leu sobre o evento, um sonho antigo despertou em seu coração. Mostrar ao mundo que Ventania não era apenas um cavalo comum, mas um animal extraordinário que possuía uma alma rara. O que você acha, Ventania? Mostrando a carta ao cavalo. Será que temos coragem de mostrar para essa gente toda quem você realmente é? O cavalo balançou a cabeça como se concordasse, e Antônio sorriu pela primeira vez em meses. Capítulo 2. A preparação. Nos dias que se seguiram, Antônio dedicou-se inteiramente à preparação de Ventania. Não tinha dinheiro para equipamentos caros ou tratamentos especiais, mas possuía algo que nenhum criador rico podia comprar: um amor profundo e genuíno pelo animal. Todas as manhãs, ele escovava o pelo do cavalo até que brilhasse como bronze. Polido, preparava uma mistura especial de aveia, milho e melado, a mesma receita que Maria havia ensinado anos atrás. Conversava com Ventania sobre tudo, sobre o tempo, sobre as plantações, sobre as memórias da esposa Sobe, Ventania, Dízia. Enquanto limpava os cascos do animal, todo mundo vai olhar para nós e ver apenas um fazendeiro pobre com um cavalo velho. Mas eu quero que eles vejam o que eu vejo quando olho para você. Seu vizinho, João Carlos, um homem pragmático que criava gado, não entendia a obsessão de Antônio. Antônio, você está perdendo tempo, disse ele, apoiado na cerca do pasto. Aquilo lá é evento para gente rica, com cavalos de raça pura. Ventania é um bom cavalo. Mas o que? Antônio interrompeu, uma faísca de determinação nos olhos. Você sabe o que eu quero dizer. Eles vão olhar para vocês dois e... Bem, você sabe. Antônio sabia exatamente o que João Carlos queria dizer. Conhecia sua condição social, suas roupas simples, sua falta de recursos. Mas também conhecia Ventania melhor que qualquer pessoa no mundo. João Carlos, disse ele, a voz firme, às vezes a gente precisa tentar, mesmo sabendo que as chances são pequenas. Senão, como é que a gente vai saber do que é capaz? Ei, noite, quando a lua iluminava o pasto, Antônio sentava-se ao lado de Ventania e contava suas preocupações. Tenho medo, meu velho. Medo de que eles não vejam em você o que eu vejo. Medo de que achem que somos apenas insignificantes. Ventania aproximava o focinho do rosto do dono, como se tentasse tranquilizá-lo. Naqueles momentos, Antônio sentia a presença de Maria, como se ela estivesse
estivesse ali, sussurrando palavras de encorajamento. Capítulo 3. A jornada. A viagem até a capital do estado foi uma aventura em si. Antônio emprestou um trailer velho do vizinho e dirigiu por 8 horas, parando frequentemente para verificar se ventania. Estava bem. Não tinha dinheiro para hospedagem, cara, então havia reservado um quarto simples em uma pensão nos arredores da cidade. Primeira vez que você sai da fazenda, não é, companheiro? Disse ele, acariciando o pescoço do cavalo quando pararam para descansar. Eu também estou nervoso. O clube hípico Elite, onde seria realizado o evento, era um complexo impressionante. Portões de ferro ornamentados davam acesso a jardins perfeitamente cuidados, onde cavalos de milhões de reais pastavam em piquetes com cerca elétrica. Os estábulos pareciam hotéis 5 estrelas, com baias espaçosas, ar-condicionado e sistema de som ambiente. Quando Antônio chegou com seu trailer enferrujado, os seguranças quase não o deixaram entrar. O senhor tem certeza de que está no lugar? Perguntou um deles, olhando desconfiado para a roupa simples de Antônio e o trailer antiquado. Tenho o convite aqui, Antônio respondeu, mostrando o papel já amarelado pelo tempo. Após algumas verificações e telefonemas, foi liberado para entrar, mas os olhares de desdém dos funcionários o acompanharam até o estábulo destinado aos participantes especiais, um eufemismo para aqueles que claramente não pertenciam àquele ambiente. Bem-vindos ao nosso mundo, ventania, murmurou Antônio, enquanto descarregava o cavalo. Agora é que a coisa fica interessante. Capítulo 4. Entre gigantes, o estábulo do clube hípico Elite era um universo à parte. Cavalos irabes, puro sangue ingleses e exemplares de raças europeias eram cuidados por equipes de veterinários, tratadores e especialistas. Cada animal valia mais do que Antônio ganharia em toda a sua vida. Ventania foi alojado em uma baia no final do corredor, longe dos cavalos de elite. Antônio notou imediatamente como seu cavalo se destacava não pela beleza refinada dos outros, mas por uma presença serena e digna que chamava atenção. Esse é o cavalo que você trouxe? Uma voz feminina o fez virar-se. Era Helena Monteiro, uma das principais criadoras do estado, dona de um aras famoso e jurada do evento. Ela vestia roupas de montaria caríssimas e tinha o ar de quem nasceu naquele mundo. Sim, senhora. E ventania. Helena examinou o cavalo com um olhar crítico. Crioulo, não é? Quantos anos? 16? 16? Ela repetiu, surpresa. Você sabe que este é um evento para cavalos jovens de alta linhagem, não é? Antônio sentiu o rosto queimar. Eu recebi um convite. Deve ter sido um engano. Helena balançou a cabeça. Enfim, já que estão aqui, qual é a linhagem dele? Ele nasceu na minha fazenda, filho da égua Estrela, com um garanhão que não sei bem a origem. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Helena olhou para Antônio como se ele fosse uma curiosidade, algo fora do lugar naquele ambiente sofisticado. Entendo, ela disse finalmente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem, boa sorte. Quando ela se afastou, Antônio ouviu-a comentar com outros criadores. Coitado, não tem noção. Trouxe um cavalo de fazenda para competir com sangue puro. As risadas discretas ecoaram pelo estábulo e Antônio sentiu vontade de pegar ventania e voltar para casa. Mas quando olhou nos olhos do cavalo, viu ali uma tranquilidade que o acalmou. Você não liga para essas coisas, não é? Murmurou. Você sabe quem é? Capítulo 5. A competição, o primeiro dia do evento, foi uma sucessão de humilhações sutis. Antônio assistiu às apresentações dos outros cavalos animais magníficos, que se moviam com elegância ensaiada, conduzidos por cavaleiros profissionais em equipamentos que custavam mais que um carro. Ventania seria apresentado apenas no segundo dia, na categoria Cavalos de Trabalho, uma divisão criada especificamente para animais que não se encaixavam nas categorias nobres. É quase como se fosse uma consolação, comentou Roberto Silva, um criador de cavalos árabes, não se importando que Antônio estivesse ouvindo. Eles criaram essa categoria para não magoar os sentimentos dos coitadinhos. Antônio apertou os punhos, mas manteve-se calado. Concentrou-se em cuidar de Ventania, escovando até que seu pelo brilhasse, sussurrando palavras de encorajamento. Naquela noite, sozinho no estábulo, depois que todos haviam saído, Antônio desabafou
desabafou com o cavalo. Talvez eles tenham razão, Ventania. Talvez a gente não devesse estar aqui. Talvez eu tenha sido tolo em achar que... Ventania interrompeu com um relincho baixo, aproximando o focinho do rosto do dono. Naquele momento, Antônio lembrou-se das palavras de Maria. Ventania não é apenas um cavalo, Antônio. Ele é um espelho da sua alma. Quando você olha para ele, vê tudo o que há de bom em você. Está bem, meu velho, disse ele, abraçando o pescoço do animal. Amanhã nós mostramos para eles quem somos de verdade. Capítulo 6. O dia da apresentação. Manhã do segundo dia, amanheceu nublada, com ameaça de chuva. Antônio acordou antes do sol, como sempre fazia na fazenda, e foi cuidar de Ventania. O estábulo estava silencioso. Apenas alguns funcionários circulavam pelos corredores. Hoje é o nosso dia, disse ele ao cavalo, oferecendo uma maçã. Não importa o que aconteça, eu quero que você saiba que estou orgulhoso de você. Quando os jurados e espectadores começaram a chegar, o ambiente se encheu de uma energia palpável. Antônio vestiu sua única roupa de domingo, uma camisa branca, amarelada pelo tempo, e uma calça escura que havia pertencido ao pai. Não tinha botas de montaria profissionais, apenas suas botinas de trabalho limpas e engraxadas com capricho. Vai apresentar assim? Perguntou Helena Monteiro, aparecendo ao lado da baia. Ela usava um traje de montaria impecável, com botas de couro importado. É o que eu tenho, Antônio respondeu simplesmente. Entendo. Ela olhou para Ventania, que estava sendo escovado pela última vez. Sabe, eu cresci neste mundo. Meu pai era criador, meu avô também. Aprendi desde criança que cavalos são investimentos, linhagens, números em planilhas. Antônio parou de escovar e olhou para ela, surpreso pela mudança de tom. Mas às vezes, Helena continuou, eu me pergunto se não perdemos algo pelo caminho. Se não esquecemos que, antes de serem investimentos, eles são, bem, apenas cavalos. Foi a primeira vez que alguém naquele ambiente falou com ele como igual. Capítulo 7. O momento da verdadeira apresentação dos cavalos de trabalho aconteceria na arena menor, longe da arquibancada principal onde se apresentavam os cavalos de elite. Apenas alguns espectadores compareceram, a maioria criadores curiosos e funcionários do clube. Antônio conduziu Ventania até a arena com o coração disparado. O cavalo caminhava com tranquilidade, como se estivesse apenas passeando pelo pasto da fazenda. Não havia nervosismo em seus movimentos, apenas uma serenidade natural que contrastava com a tensão do dono. Senhoras e senhores, anunciou o locutor com pouco entusiasmo, apresentamos Ventania Cavalo Crioulo, de 16 anos, propriedade de Antônio Pereira. Alguns murmúrios percorreram a pequena audiência. 16 anos era considerado velho para competições, e a categoria crioulo não despertava muito interesse naquele ambiente. Antônio montou em Ventania sem usar estribo, uma habilidade que havia desenvolvido na fazenda. O cavalo permaneceu imóvel, aguardando o comando do cavaleiro. Não havia espetáculo ensaiado, movimentos elaborados ou coreografias complexas. Apenas homem e cavalo, unidos por uma conexão invisível. Então, algo mágico aconteceu. Antônio sussurrou algo no ouvido de Ventania, e o cavalo começou a se mover. Não era apenas uma caminhada, era uma dança. Cada passo era preciso, cada movimento fluía naturalmente para o próximo. Não havia pressa, não havia ostentação. Apenas uma harmonia perfeita entre dois seres que se conheciam profundamente. Os murmúrios cessaram. As pessoas pararam de conversar e prestaram atenção. Capítulo 8. A transformação foi. Então, que aconteceu algo que ninguém esperava. Uma criança de uns 8 anos, que acompanhava os pais no evento, escapou da arquibancada e correu em direção à arena. Os seguranças tentaram interceptá-la, mas a menina era rápida demais. Cavalopni, gritou ela, correndo diretamente para a Ventania. O pânico tomou conta do local. Cavalos de competição eram treinados para situações controladas, e a presença súbita de uma criança gritando poderia causar um acidente grave. Os pais da menina gritaram de terror. Os seguranças correram para interceptá-la, mas Ventania fez algo extraordinário. Em vez de se assustar ou empinar, como qualquer cavalo faria naquela situação, ele parou suavemente e abaixou a cabeça em direção à criança. Seus olhos grandes e expressivos encontraram os da menina, e algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa e pura. A criança estendeu a mão pequena e tocou o focinho de Ventania. O cavalo permaneceu imóvel, como se fosse uma estátua, viva, permitindo que ela o acariciasse. Ele é mansinho,
disse a menina, sorrindo. O silêncio na arena era absoluto. Todos observavam fascinados aquela cena. Uma criança pequena e um cavalo grande, conectados por uma ternura que transcendia qualquer técnica ou treinamento. Antônio desmontou lentamente. Aproximou-se da menina e disse baixinho: "Cuir com Hezer." O ventania direito. Ela sentiu entusiasmada. Com a permissão dos pais, que agora se aproximavam mais calmos, Antônio ergueu a criança e a colocou no dorso de Ventania. O cavalo permaneceu absolutamente imóvel, como se compreendesse a responsabilidade daquele momento. "Como ele sabe que eu sou pequena?" perguntou a menina. "Porque ele tem um coração grande", respondeu Antônio. "E corações grandes sabem cuidar de quem precisa." Capítulo 9. A revelação que aconteceu a seguir mudou tudo. Helena Monteiro aproximou-se da arena, os olhos marejados. Atrás dela, outros criadores e jurados também se aproximaram, atraídos pela cena inusitada. "Em 30 anos criando cavalos", disse Helena, a voz embargada, "nunca vi nada igual. A forma como ele reagiu, como compreendeu instintivamente que precisava proteger a criança. Isso não é treinamento", comentou o Dr. Eduardo, veterinário renomado e um dos jurados principais. "Isso é temperamento, é caráter, e algo que não se ensina, nasce com o animal." Antônio ainda segurava a menina no colo, enquanto ela acariciava a crina de Ventania. "Ele sempre foi assim", disse ele simplesmente. "Desde pequeno, ele sabia quando alguém precisava de cuidado." "Contê-no sobre ele", pediu Helena, e pela primeira vez sua voz não carregava condescendência, mas genuíno interesse. Antônio respirou fundo. Era sua chance de mostrar quem Ventania realmente era. "Ele nasceu em uma noite de tempestade", começou, a voz ganhando confiança. "Minha esposa, Maria, estava doente na época, fazendo quimioterapia. Ela não conseguia dormir por causa da dor, então ficávamos acordados juntos. Foi quando ouvimos a égua Estrela relinchando no pasto. As pessoas se aproximaram mais, formando um círculo ao redor dele. Ventania nasceu pequeno, mais fraco que os outros potros. O veterinário disse que talvez não sobrevivesse. Mas Maria noticed. Ela o alimentou com mamadeira, dormiu no estábulo com ele, conversou com ele todas as noites." A voz de Antônio tremeu ligeiramente. Quando ela partiu, 3 anos depois, Ventania parecia saber. Ele ficou ao lado da cama dela no hospital, tão quieto, tão carinhoso, como se entendesse que ela precisava de paz. O silêncio era profundo. Até a criança havia parado de falar, sentindo a solenidade do momento. "Desde então", continuou, "Antônio, ele tem sido meu companheiro. Não apenas um cavalo, mas um amigo. Ele sabe quando estou triste, quando preciso de companhia silenciosa. Ele conhece cada canto da fazenda, cada vaca do rebanho. Quando uma bezerra se perde, é Ventania quem a traz de volta. Quando uma égua vai parir, ele fica de guarda, como um sentinela." Helena enxugou uma lágrima. "Por que você quis trazê-lo aqui?" "Por quê?" Antônio respondeu, olhando nos olhos de cada pessoa presente. "Eu queria que vocês vissem o que eu vejo, que um cavalo não vale pelo seu pedigree ou pelo seu preço, vale pelo tamanho do seu coração." Capítulo 10. O coração venceu. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Helena Monteiro, a rigorosa jurada que nunca havia demonstrado emoção em público, aproximou de Ventania e estendeu a mão. O cavalo farejou seus dedos delicadamente e permitiu que ela o acariciasse. "Sabe, Antônio", ela disse, "eu criei cavalos campeões. Animais que ganharam medalhas, troféus, que valem fortunas, mas nunca criei um cavalo que soubesse o que Ventania sabe." "E o que é isso?" perguntou Antônio. "Como amar incondicionalmente." O Dr. Eduardo aproximou também. "Senhoras e senhores", disse ele, dirigindo-se aos presentes, "estamos presenciando algo raro. Este cavalo demonstra qualidades que vão muito além de qualquer padrão de raça. Ele possui inteligência emocional, empatia, instinto protetor, características que fazem dele um exemplar único." Outros criadores começaram a concordar. Roberto Silva, que havia zombado de Antônio no dia anterior, aproximou envergonhado. "Peço desculpas", disse ele. "Eu julguei vocês pela aparência, pelo que pensei que sabiam ou não sabiam. Mas vocês me ensinaram que conhecimento verdadeiro não vem de livros ou pedigrees." A transformação no ambiente era palpável. O que havia começado
Iniciado como uma apresentação em uma categoria menor, havia se tornado o evento mais comentado do dia. Pessoas da arquibancada principal começaram a aparecer, curiosas sobre o que estava acontecendo. Helena fez então um anúncio que surpreendeu a todos. Gostaria de propor algo inédito, que criemos uma nova categoria neste evento, cavalos de coração, para Ricanhesser, animais que demonstram qualidades excepcionais de temperamento e conexão humana. A proposta foi aceita por unanimidade e Ventania tornou-se o primeiro vencedor desta nova categoria, mas o prêmio mais importante veio depois, quando Helena aproximou de Antônio com uma proposta inesperada. Gostaria que você e Ventania viessem trabalhar comigo, disse ela, não como empregado, mas como parceiro. Meus cavalos são tecnicamente perfeitos, mas falta-lhes alma. Preciso aprender com vocês como criar não apenas campeões, mas companheiros. Olhou para Ventania, que permanecia calmo e sereno, como se nada daquilo o surpreendesse. Obrigado, dona Helena, mas nossa casa é na fazenda. É lá que pertencemos, então vou visitá-los. Ela sorriu. Quero aprender como se cria um coração como o de Ventania. Quando partiram no dia seguinte, Antônio e Ventania levavam mais do que um troféu. Levavam a certeza de que haviam mostrado ao mundo algo precioso, que o valor de um ser não se mede pelo que ele possui, mas pelo amor que é capaz de dar na estrada de volta para casa, com Ventania viajando tranquilamente. No trailer, Antônio falou para o vento que entrava pela janela: Maria, meu amor, você estava certa. Ventania realmente é especial. E hoje, ele mostrou para o mundo inteiro que o coração é a medida de todas as coisas. Quando chegaram à fazenda, Ventania desceu do trailer e caminhou direto para o pasto, como se aqueles dias de glória fossem apenas um passeio. Para ele, o mais importante era estar em casa, no lugar onde era amado pelo que era, não pelo que representava. Antônio compreendeu então que não havia ganhado apenas uma competição. Havia redescoberto que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados ou vendidos. Só podem ser cultivados no silêncio do coração, na paciência do amor e na sabedoria de quem sabe reconhecer o extraordinário no comum anos depois. Quando outros criadores vinham visitar a fazenda para aprender sobre a técnica de Antônio, ele sempre respondia a mesma coisa: não há técnica. Apenas amor, e amor não se ensina, se compartilha. E Ventania, já com seus cabelos grisalhos, mas ainda altivo, continuava sendo o que sempre foi, não apenas um cavalo, mas um professor, silencioso sobre a beleza que existe quando dois corações se encontram e decidem caminhar juntos pela vida. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal. Sempre teremos mais histórias inspiradoras e emocionantes para compartilhar com você. Deixe também nos comentários o que você achou deste vídeo. Adoraríamos saber a sua opinião. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal. Sempre teremos mais histórias inspiradoras e emocionantes para compartilhar com você. Deixe também nos comentários o que você achou deste vídeo. Adoraríamos saber a sua opinião. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.